lembrando um pouquinho daquilo que nós falamos ontem, então, nós temos, quem falou para mim ontem que gravou isso, a questão do sanduíche espiritual. Quem não estava ontem à noite aqui, perdeu. Mas quem estava deve se lembrar. Então, de um lado, pão, de outro lado, pão, e no meio, aquilo que você mais gosta. No lado, dom, e no meio, uma voz um pouco mais suave. No meio, o amor. É a maneira pela qual os dons vão poder ser uma bênção para a vida nossa e para a vida da igreja, para a vida da comunidade, é quando o amor estiver sendo o caminho para que nós realizemos e desenvolvamos os nossos dons espirituais. Lembramos então de que nós começamos a falar de Romanos 12, lembram-se disso? E nós alistamos ali, ou mencionamos uma listinha de dons que Paulo fala. Eu quero chamar a sua atenção novamente para esses dons de Romanos 12, e se você estiver anotando já vai anotando as 4 passagens que aparecem no Novo Testamento, que falam sobre dons, pelo menos essas são as clássicas, são Romanos 12, anota aí, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro capítulo 4 também. Então vamos lê-los e vamos verificar o que esses 2 apóstolos estão falando conosco sobre dons. Então, Romanos 12, primeiramente, nós encontramos que dons espirituais sendo mencionados. Então, no versículo 6, nós encontramos a seguinte escritura: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, vamos lembrar que dom é efeito da graça, carismata. É o resultado da graça de Deus derramada em nossas vidas, salvando-nos e nos dando o quê? Que presentes? O Espírito Santo, a salvação, o Espírito Santo, e com ele o fruto do Espírito e também o dom espiritual, tá? É isso que Deus nos dá. E aí nós temos então diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom, então, se você quiser ir pensando já ou anotando aí, o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, ou em outras versões, encorajar, o que você tem que fazer? Faça assim. Se é contribuir, que contribui generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esse é o texto de Romanos capítulo 12. Agora, vire algumas páginas aí e procure 1 Coríntios capítulo 12 também. A partir do versículo 4, nós encontramos algumas coisas bem interessantes que nós já vimos ontem, e só para reforçar. Então, olha só, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, a ideia é de que a Trindade está realmente unida, nos capacitando para fazer o quê? Termos dons que realizam ministérios que, então, se tornem atos práticos, né? Para que Deus seja honrado, para que o corpo seja edificado e para que o mundo seja evangelizado. E aí, no versículo 7, veja bem o que ele fala. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Pelo Espírito, a um é dada, e agora vem uma outra descrição de dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tá? Pelo mesmo Espírito. A outro é dado fé, pelo mesmo Espírito. A outro é dado o quê? Dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outros, profecia. A outros, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas.
Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como ele quer. Então não é para que a gente fique cobiçando o dom do outro. É ele que dá esse dom para nós, o que ele quer dar. Ok. Aí você, continuando a ler o capítulo, depois que você vai fazer isso em casa, eu quero te chamar a atenção para o versículo 27. Ele vai falando então sobre essa questão do corpo de Cristo, como podemos nos relacionar, etc e tal. E aí, no versículo 27, ele diz o seguinte: ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente, e aí ele vai dar outra relaçãozinha de dons. Ele estabeleceu primeiramente quem? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar. Os que têm dom de prestar ajuda. Os que têm dons de administração. Os que falam diversas línguas. E aí ele põe um pontinho final. São todos apóstolos? A resposta óbvia é não. São todos profetas? A resposta é não. São todos mestres? A resposta é não. Tem todos dom de realizar milagres? A resposta é não. Tem todos dom de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Também não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Esse é um versículo que precisamos entender, porque no versículo 11, que é o último que eu acabei de ler, fala que é ele que distribui conforme ele quer. E aí você ficaria, então, impedido de ficar pedindo os seus dons. Mas aqui ele fala que você deve buscar. O que está acontecendo aqui? Individualmente, eu recebo um dom ou um conjunto de dons, como eu mencionei ontem, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que Deus seja glorificado, para que o mundo seja evangelizado. Isso individualmente. Deus me deu, aleluia, glória a Deus. Entretanto, na igreja, na comunidade, nós temos muitas vezes a necessidade de pedir para Deus, de buscar algum dom que está faltando na comunidade. Porque a ideia é que toda a comunidade tivesse todos os dons, para que aquele corpo, aquela representação do corpo de Cristo pudesse ser edificada de uma maneira bem equilibrada. Então, não há problema nenhum e não há contradição entre o versículo 11 e o versículo 31. No versículo 31, nós podemos buscar sim a bênção de Deus para, por exemplo, que tenhamos aqui na igreja uma pessoa que tenha aquela alegria, né? Porque lembra que dom é alegria, dom é graça, aquele desejo de evangelizar. Podemos pedir para Deus que nos dê alguém que tenha sempre uma palavra de encorajamento, que é um dom também. Então, como comunidade, percebendo então a necessidade de um ou outro dom, podemos com toda a liberdade, segundo o texto bíblico, procurar, pedir, e Deus é que vai dar uma pessoa, ou Ele vai levantar alguém entre nós para que isso aconteça. 1 Coríntios capítulo 12, tanto no comecinho como no fim, temos também uma relação de dons, como nós vimos. Agora, vire as páginas para Efésios capítulo 4. Você vai encontrar ali também dons que Jesus Cristo deu para a liderança da igreja. É muito claro isso daqui, uma maneira muito legal. E Ele não só deu dons, mas deu pessoas dons com um propósito bem específico. Capítulo 4 de Efésios, você deve se lembrar, ele fala também da unidade, né? Há um só Deus, um só Pai, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, dando a ideia de que realmente nós somos um só. Aí, no versículo 7, 8, 9, 10, ele fala sobre Jesus, que veio até aqui e que depois subiu, foi glorificado. E aí no versículo 11 ele fala o seguinte: e ele designou alguns para... E aí dá outra relaçãozinha de dons. Olha lá. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora eu queria chamar a sua atenção para o versículo 12.
para o versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus tem nos dado pessoas dons, pessoas capacitadas para treinar outros, para preparar os demais irmãos para que a obra do Senhor seja feita, para que o corpo seja edificado. Então nós temos entre todos nós pessoas que Deus tem capacitado de uma maneira especial para treinar os demais para a realização dos nossos ministérios. Ok, então você viu em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4, que Paulo é bem detalhado em mostrar os dons. Quando você olha para Pedro, normalmente nós temos algumas ideias sobre Pedro, depois a gente pode conversar com ele lá em cima, e a gente acha que entre Pedro e Paulo, parece-me que Paulo era um pouco mais estudado, mais desenvolvido e tal. Pedrão é aquele Pedrão legal, bacana, joia, cheio do Espírito também, sem dúvida nenhuma, mas ele tem um certo tipo de cultura um pouco menor do que a de Paulo. E quando ele fala sobre dons, porque ele fala sobre dons, ele é bem mais sucinto do que Paulo. Paulo vai e fica, como vocês viram, especifica cada um e tal, etc e tal. Agora abra em 1 Pedro capítulo 4, e Pedro é muito inteligente também, porque a gente tem que lembrar que além dos homens que estão escrevendo, isso aqui é o quê? Inspiração divina. É Deus que fez isso. Deus usando o potencial de cada um, tá certo? Porque não é psicografia, tá certo? É Deus usando a capacidade intelectual e cultural de cada um, vai então mostrando, revelando-se, inspirando para que eles produzissem então esse livro que é o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. E em 1 Pedro a gente vê que Pedro vai falar sobre dons, mas ele fala de uma maneira muito sucinta. Ele faz uma síntese e na verdade ele faz uma pequena divisão muito legal, e a gente pode então começar, e você já pode começar a perceber o que é o teu dom, qual é o teu dom. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Você está em duas possibilidades de reconhecer o seu dom. Se você puder olhar, abra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Acharam aí? Muito bem. Veja no versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. A ideia novamente de mutualidade. Inclusive recebendo outros irmãos em casa para que haja edificação. E naquele tempo não tínhamos um templo assim, né, um lugar espaçoso nem nada, era de casa em casa mesmo. Então a ideia da hospitalidade era vital para que a igreja pudesse se desenvolver. Mas no versículo 10 ele fala o seguinte: olha só, prestem bem atenção. Cada um exerça o dom que recebeu para o quê? Para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ok, então o que ele está falando é, você recebeu um dom, o dom é graça de Deus, e agora você tem que ter o quê? A responsabilidade de administrar bem, de desenvolver aquilo que Deus tem lhe dado. E aí no versículo 11 ele fala, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. E ele continua falando, e ele fala o seguinte, se alguém serve, faça-o na força que Deus provê. Então ele está pegando todos os dons que Paulo relacionou, e ele divide em dois grandes blocos. Temos um bloco de dons que vão usar a fala, e temos uma porção de dons que vão usar o quê? O serviço, a atuação
manual, vamos dizer assim, física, ok? Fala e ação. Ok, quando você tem o dom, e se você já se reconhece que você tem o dom de falar, por favor, obedeça a isso. Fale de acordo, na outra versão que eu tenho, que é a revista atualizada, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou aqui então, fale de acordo com o quê? Como se você estivesse transmitindo a palavra de Deus. Isso é, não é tua palavra que você vai usar, é a palavra de Deus. Então, o nosso parâmetro para usar qualquer dom que use a fala é a palavra de Deus. Então, esse negócio de, Deus me revelou, não está revelado aqui. Não tem novas revelações. Agora, se alguém serve, faça o quê? Façam na força do Senhor, na força que Deus provê, na capacitação que Deus lhe dá. Não faça porque você tem condições. Faça na força do Senhor. Agora veja que objetivo que Pedro coloca para nós. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Está claro isso? Então nós temos uma variedade de dons, tá certo? E nós vamos agora começar a mostrar alguns deles. Mas ao mesmo tempo, Pedro é muito sucinto em falar, não, peraí, podemos dividir todos esses dons em dois grandes blocos. Dons de fala e dons de serviço. Dons de serviço, na força do Senhor. Dons de fala, palavra de Deus. Pronto, está muito claro. E a partir daí, agora então você vai se encaixando. Eu espero que agora, enquanto eu estou falando, você já perceba qual seria o seu bloco. Você tem dons na área do falar ou você tem dons na área do servir, do agir? Já perceba isso aí mais ou menos, tá bom? E agora então vamos tentar ver alguns dons que aparecem então nas escrituras, nesses textos que a gente leu. Primeiramente, dons de administração, o dom de administração ou organização. Veja se você se encaixa nisso daí. Nós temos alguns textos que inclusive pegamos até do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, para que então você saiba exatamente como isso pode ser percebido. E agora alguns detalhes que vão te ajudar. Primeiramente, o que a gente tem? A conceituação desse dom. Então, entender os objetivos a curto e a longo prazo de uma determinada parte do trabalho da igreja, porque ele quer organizar e elaborar então planos eficientes para alcançar esses objetivos. Aí você fala, mas realmente eu fiz o curso de administração. Maravilha, excelente. Mas o que a Bíblia está falando é que o que você vai fazer para a educação do corpo da igreja não é fazer o curso de administração. É ser capacitado pelo Senhor para que isso aconteça. Temos que lembrar o seguinte, realmente alguém que fez, por exemplo, administração, ele pode ser usado por Deus nessa área com uma capacidade especial. Tá? Alguém que fez, como que é o curso que prepara professores mesmo? Pedagogia. Então o cara é um professor nota 10. É o melhor professor, a escola, o pessoal, a criançada gosta dele. Deus pode usá-lo como um ensinador, como um professor de escola dominical, porque ele tem um dom de ensino. Agora, necessariamente, nem o administrador que fez o curso, nem o pedagogo que fez o curso, precisam ter esse dom. Deus pode dar para o administrador que fez o curso, tem o diploma lá da faculdade, ele pode ter dado o dom de ensino para esse cara. Ele é um administrador porque fez o curso, mas no corpo de Cristo, ele é muito mais usado na área do ensino. E pode fazer o inverso. Alguém que é um grande pedagogo, porque tem o seu diploma, pode ser usado, deu para entender? Quer dizer, necessariamente não é porque você estudou isso ou aquilo,
que você vai ter aquele dom? Deus pode até usar, capacitando-o. Lembra que a gente falou ontem à noite? Dom é uma capacidade sobrenatural, humana, não é humana, sobrenatural. E a partir daí, então, Deus vai poder usar a sua capacitação, que você já estudou, etc. e tal, mas também poderá usá-lo em outra área. Mas, de qualquer maneira, é alguma coisa não que você conquistou, mas é graça de Deus, é bondade de Deus. E assim, então, nós temos essa possibilidade de servir para a edificação do corpo de Cristo, para a glória de Deus e para proclamar o Evangelho. Está claro? Ok. Essa pessoa também, enquanto administrador, ele organiza, ele lidera, ele governa, ele dá dicas de como nós devemos fazer e tal. Vamos imaginar que os irmãos têm um projeto de fazer começar uma nova igreja num outro bairro, ou então numa outra cidade. Esse irmão vai nos ajudar muito a fazer o quê? A organizar, a bolar, a fazer um plano, fazer um projeto e assim por diante. E Deus o capacitou para isso. Que realizações? Ele pode atuar na área de finanças, na organização de retiros, na liderança de grupos de trabalho, coordenação de grupos familiares, tremendamente importante para a vida da igreja, planejamento e edificação de igrejas, organização de... Quer dizer, Deus tem dado para essa pessoa capacitação e ele pode realmente realizar, atuar nessas áreas. E você aqui então já começa a perceber se isso é aquilo que você gosta de fazer. Lembrando então novamente que dom é fruto da graça, graça é alegria, graça é presente. Você tem que ter alegria em fazer alguma coisa. Então essa história de você só suprir a necessidade da igreja. Nós precisamos de gente para a escola dominical. E aí você fica lá meio constrangido, vem um irmão, vem uma irmã. Você não acha que você poderia dar aula para a criançada de 7 a 8 anos? E você acha que não e tal. Mas porque está faltando, você fala, tá bom. E aí cada domingo, cada semana, você fica com aquele fardo. Porque não é uma coisa que está vindo de você. Está vindo daquilo que Deus te deu. Você está fazendo mais quase que por obrigação. Por favor, não é assim. Isso não é dom espiritual. Isso é cumprir uma brecha, uma falha na nossa administração. Está claro isso? Então, o dom tem que ser alguma coisa que traga alegria também, porque você vai estar percebendo o quê? Lembra que nós falamos ontem? O dom evidencia a presença de Deus na sua vida. Isso é muito joia. E aí, com certeza, você vai trabalhar alegremente. Aquela sua tarefa, seu ministério, a sua realização, não vai ser um fardo, não vai ser um peso. Você vai fazer de uma maneira tranquila, gostosa. Por quê? Porque Deus está atuando na tua vida. Esse é o dom de administração. Mas vamos mais em frente aqui, temos outro dom que é bem interessante. É o governo, ou é a presidência. Vários textos que nos mostram exatamente como é que as pessoas atuam nessa área. E aqui nós temos também o quê? A conceituação. O que é esse governo? O que é essa presidência? Ajudar um grupo a perceber os propósitos e visão de Deus e mobilizar-se a realizá-los. É a capacidade de estabelecer objetivos sintonizados com os planos de Deus para o futuro da igreja e transmitir esses objetivos de tal maneira que o povo todo trabalhe em harmonia. Para quê? Para alcançar objetivos para a glória de Deus. Essa pessoa que tem essa capacitação do Senhor, normalmente, se você quiser anotar em algum lugar aí, essa pessoa é um visionário. Ele olha, ele vê, ele percebe e aí então ele começa a comandar, a puxar o pessoal, a orientar, a dar sugestões. E isso então faz com que todo mundo seja mobilizado para nós alcançarmos determinados objetivos. Essa pessoa, ele pode ser pastor, ele pode ser o presidente da igreja, tem igreja que o pastor é presidente, tem igrejas que não, enfim.
ele pode ser o líder de planejamento de longo prazo, pode dessa comissão de visionários. Ele pode ser líder nas celebrações, supervisor de área, participante do presbitério, líder de escola bíblica, enfim, você consegue perceber exatamente como é que você pode atuar se você tem o dom de presidência, de governo. Vocês estão se achando por aí? Alguém já se achou? Tem só 2. Vamos ver se você vai se achar até o final. Tá bom? Então, depois, se você quiser, a gente vai detalhar mais algum pouquinho na hora do cafezinho ou no final, mas fica assim, de modo geral, estabelecido isso daí. Conceituação e condições para realizar certos programas da igreja, vamos dizer assim. Realizações que sempre visam 3 ideias principais: glória de Deus, edificação do corpo e proclamação do evangelho ao mundo. Agora tem um dom que talvez algumas pessoas nem saibam que ele existe, mas ele existe. É o dom da contribuição. O que nós precisamos entender é uma coisa muito legal. Todos nós, se somos cristãos, temos o quê? A responsabilidade de contribuir para que a obra seja feita, para que o reino de Deus continue sendo divulgado. Tudo bem? Aí, se você quiser chamar isso, não sei como vocês chamam aqui, mas se você quiser chamar isso de dízimo, chama. Se quiser chamar de oferta alçada, pode ser também, ou então de contribuição. O fato é que cada um de nós que recebe ministração espiritual, é clara a Bíblia em dizer o quê? Que eu devo então participar com os meus bens para que o reino continue progredindo. Só que, além dessa responsabilidade normal, temos então essa capacidade sobrenatural para quê? Para contribuição. Quem é essa pessoa? Essa pessoa tem alegria em contribuir com seus bens para que o reino de Deus progrida. É capacidade além do normal, daquela responsabilidade que você tem. Tá? Aqui é alegria em poder ajudar. Também o dom de hospitalidade pode ser relacionado a esse dom, abrindo o quê? A sua casa para receber pessoas, por exemplo, para fazer um pequeno grupo. Para chamar pessoas para a sua casa para fazer o quê? Para evangelizá-las. Então, essa contribuição, essa generosidade em usar os seus bens físicos para que Deus seja honrado e glorificado. Por exemplo, não sei como que é aqui em Vinhedo, mas enfim, talvez um irmão more bem longe e num dia de chuva ele tem que pegar ônibus. Você tem um carro, esse carro não é teu, pelo amor de Deus, esse carro foi dado por Deus. Eu trabalhei, Deus te deu força. Esquece, não é teu. Você é simplesmente o quê? Um mordomo. Então pega o carro, dá carona para aquele irmão. E faça isso com alegria. Porque se você tem esse dom, você vai fazer, você sempre vai estar procurando alguém, está precisando de ajuda, está querendo alguma coisa. E aí então, com alegria você vai contribuir. Quais são as realizações que essa pessoa pode fazer? Ajuda em crises, apoio aos missionários, isso é importantíssimo. Gente que está lá no campo e está precisando de auxílio. Nós temos que ter essa alegria em poder participar com eles. Obreiros de período tempo integral, sustento para esses obreiros, coordenação do dízimo, então, das ofertas. Ele pode participar da comissão de finanças, ele pode ser tesoureiro, enfim, uma série de atividades que ele vai ter alegria em fazer, em desenvolver na igreja, porque ele tem esse dom especial de contribuir, além da nossa responsabilidade normal de também contribuirmos todos nós com isso. Temos o dom de serviço, que na verdade a palavrinha ministério, quando você vê na Bíblia, é serviço, é diaconia. Diaconia. Temos outros textos aí, e aí agora você percebe qual é o conceito. Assistência prática para suprir necessidades dos membros do corpo de Cristo. Auxiliar os crentes a apoiar a liderança da igreja nas atividades e realizações dos seus projetos. E estimular outros também a darem de si mesmo para o ministério.
Que realizações? Essa pessoa tem prazer em se envolver e cuidar da infraestrutura, ação social, serviço da comunidade, almoxerifado, zeladoria, ornamentação, patrimônio, enfim, temos várias ações para você realizar. Agora eu queria falar uma coisa interessante aqui. Nós temos normalmente, e eu acho que aqui também isso acontece, temos algum irmão ou alguma pessoa que é paga para, por exemplo, arrumar esse salão. Tá certo? Então, o zelador, talvez, alguém que é pago, recebe um salário, trabalha assim por diante. O cara do dom do serviço, ele chega aqui, e ele vê essas cadeiras desarrumadas, ele não tem outro pensamento, senão eu vou arrumar esse negócio aqui. E ele faz isso espontaneamente, alegremente, sem ganhar, sem nada. Ele está fazendo. Por quê? Porque ele tem esse dom, ele quer servir, ele quer ajudar. Ele vai na casa do irmão, vê uma tomada lá meio esquisita, lá, ele pega lá e tal. Por quê? Porque ele faz isso e Deus lhe concede essa habilidade. Mas não é só habilidade, gente. Deus concede alegria para você fazer isso. Não é um peso. Então não é alguém que precisa, por favor, vamos tentar arrumar a cadeira aqui porque o nosso zelador ficou doente. Não, o cara chega aqui e já começa a fazer. E ele faz isso espontaneamente, de uma maneira gostosa. Então esse é o dom de serviço. Mas tem um dom bem parecido com esse, que é o dom do socorro, da ajuda. Tá? Você vê que está havendo uma cadeia, né? Como que nós podemos realmente ser uma bênção no corpo de Cristo? Nós temos outros vários textos aqui, bem legais, e agora a conceituação desse dom de socorro. O que é? Envolver-se com os irmãos, ouvindo e atendendo suas necessidades. Agora só, físicas, espirituais e psicológicas. É aquela pessoa que gosta de ouvir, que tem tranquilidade em ouvir. Não é aquele cara que a pessoa começa a falar, você cumprimenta, tudo bem? Normalmente você espera ouvir o quê? Tudo bem. E aí, tchau, você vai fazer outra coisa. Mas tem irmãos que falam, tudo bem? Tudo bem. Inclusive essa semana, o cara já fica importunado. Eu não queria saber da tua semana. Esse não. Esse fala, o que aconteceu? E aí ele vai poder ouvir, vai ser uma bênção para a vida daquela pessoa. Ajudar os irmãos, dispondo o seu tempo e utilizando suas habilidades e talentos em favor dos irmãos. Nesse caso aqui, se é o dom de ajuda para ouvir, para aconselhar, vai ter que usar o quê? A palavra de Deus como fonte para a sua colocação. O que ele faz? Auxílio no trabalho da liderança, trabalho de ouvidoria, servindo muitas vezes, isso é muito legal. Não é o fofoqueiro, mas é a ponte, em que ele percebe talvez uma insatisfação no meio da comunidade, e essa pessoa vai lá e fala, pessoal, liderança, líder, pastor, presbítero, não sei, olha, estou percebendo um certo rumor aqui e tal, vocês não gostariam de pensar um pouco nisso daqui? Essa pessoa é tremendamente útil no corpo de Cristo. Espero que você esteja se encaixando aí, percebendo o que vai acontecer. E eu quero terminar esse primeiro período com o dom de misericórdia. E essa palavra muitas vezes a gente tem que usar, misericórdia. Não, aqui o negócio é muito mais sério, muito além do que uma frase solta por aí. Ajudar os necessitados e marginalizados através de ações de amor. E aí é que você vai lembrar também daquilo que nós mencionamos ontem, mostrei uma figura, que é o quê? Também de quem? Não só dos irmãos da igreja, mas inclusive algumas pessoas que não são da igreja. Necessitam dessa misericórdia, dessa compaixão. Jesus era compassivo, ele via a multidão e ficava com o coração em pedaço. E por isso, então, nós que somos discípulos, temos que ter também, e se Deus tem nos dado essa capacitação, muito mais ainda. É olhar para a necessidade do irmão e realmente nos colocarmos à sua disposição. Levar o amor de Cristo aos sofredores por meio do quê? De atos concretos. 1 João capítulo 3:16 é um texto muito legal. 16, 17 e 18.
16 fala o seguinte, que o amor se evidencia pelo fato de Jesus ter dado por nós. E nós vamos provar que amamos quando nós damos a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí ele fala o seguinte, queridos, se vocês têm condições e viu um irmão passar necessidade, você vai provar que você ama a Deus e ama o seu irmão quando você atua para suprir aquela necessidade. E aí ele fala no versículo 18 uma coisa legal. Filhinhos, não amemos de palavra ou de língua, mas sim de fato e de verdade. O cara da misericórdia é esse cara. Ele vai lá e põe a mão na massa para ajudar, para ouvir, para aconselhar e assim por diante. Olha aqui, visitar enfermos, trabalhar com mães solteiras, dependentes de drogas, famílias carentes, oração intercessória pelos marginalizados, aconselhamento, trabalho com deficientes e assim por diante. Se você está percebendo, nós temos uma variedade de coisas que Deus tem nos dado. Para quê? Para que a igreja então seja edificada. Nós não vamos falar todos eles, porque são muitos, mas você pelo menos vai ter uma certa ideia, talvez os mais importantes, talvez os mais conhecidos, e você vai poder depois procurar um pouco mais, saber dessas possibilidades. Primeiramente, vendo uma conceituação, vendo o que esse dom pode fazer. Agora temos de fé. Fé todos nós temos, né? E a própria palavra diz lá em Efésios que a fé é dom de Deus. Mas ali ele está falando sobre a fé para a nossa salvação. Além de sermos receptores dessa fé para que a gente creia em Jesus Cristo, vamos lembrar bem, nem fé nós temos para crer. A fé é dom de Deus, que você creia, tá bom? Depois que você recebeu o Senhor, o Espírito Santo, fruto do Espírito e agora com os seus dons, talvez você tenha o dom de fé. Isso é uma capacitação especial para fazer o quê? Para agir sempre em confiança na capacidade de Deus em vencer obstáculos. É aquela pessoa que sabe, mesmo que os médicos desencanaram, ele tem convicção, Deus lhe dá essa convicção de que aquela pessoa vai ser curada. E aí então ele ora com fé, tá? Crer em Deus para o suprimento das necessidades. Discernir qual a vontade de Deus com confiança para o trabalho futuro também. Então, é muito importante também esse dom no meio da igreja. Uma pessoa que crê além do normal. Nós cremos, mas tem alguns irmãos que têm essa capacitação e eles então ajudam muito, principalmente aqueles da área de administração, aqueles visionários. Eles falam, não, pode ir em frente, vai em frente, Deus está falando o que vai acontecer. É aquela convicção interior. E talvez você tenha esse dom, talvez você tenha essa crença extraordinária naquilo que Deus pode fazer, não em que você ou a comunidade, mas aquilo que Deus pode fazer. Essa pessoa então pode se tornar um líder de grupo de oração, que estimula então todo mundo a realmente buscar a presença de Deus. Ele pode trabalhar na fundação de igrejas. Nós vamos falar agora sobre apóstolos daqui a pouquinho, e você vai ver que um dos papéis do apóstolo é organizar, fundar uma igreja, implantar uma igreja. E essa pessoa que tem o dom de fé, ela tem muita aproximação com esse que funda, que organiza a igreja, porque ele fala, olha, realmente Deus ali naquele bairro vai fazer alguma coisa especial, e ele crê e vai incentivando e assim por diante. Ele vai evangelizar, ele vai planejar a longo prazo, e também ele pode ser o líder espiritual da igreja, no sentido de que ele vai estar mobilizando a igreja para essa ação de crença no Senhor, crença além dos limites, né? Muitas vezes a gente coloca um projeto que envolve finanças, por exemplo, e a turma fala, não vai dar, a gente tem pouca capacidade e tal, e é um valor muito alto. Essa pessoa, se tem uma vida em ordem com Deus, dessa convicção, essa pessoa pode ser um estímulo
para levar o pessoal a crer que isso pode acontecer. Vamos sempre lembrar também que o dom espiritual, qualquer um desses que nós falamos e agora esse aqui, ele sempre tem a sua pessoalidade, a sua parte individual em que você tem essa capacitação do Senhor, mas ele também, qualquer dom, é um mobilizador, é alguém que incentiva os outros irmãos a agir também daquela maneira, a ser mais sensível, a ter misericórdia, a pensar seriamente na área de ensino, de compartilhar a palavra de fé. Então, vamos sempre lembrar, tem uma bênção pessoal sua para o corpo, mas você também pode incentivar outros irmãos a se posicionar de uma maneira correta diante do Senhor. Agora vamos entrar em alguns dons, que são aqueles dons que nós citamos lá em Efésios capítulo 4. E eu entendo que esses dons são de liderança, são pessoas dons. É interessante que Paulo muda o seu linguajar e ele fala o seguinte: Deus concedeu uns para etc, 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 etc. Então, ele concedeu pessoas dons para que isso aconteça. Deu para entender essa questão de fé? É alguma coisa, gente, sempre é alguma coisa além do que o normal, tá? Agora vamos entrar num dom especial. Eita vida! E tem muita gente se chamando apóstolo para lá e para cá. Vamos definir então essa coisa, porque é muito importante. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. Anota isso daí, quem está anotando, por favor. Você vai aprender uma palavra em grego agora. O verbo é apostelo. O verbo é apostelo, que quer dizer o quê? Enviados. Tá bom? E esse verbo é usado pelo Senhor Jesus Cristo lá em João 20, 21, 22, por ali, 22. Ele fala o seguinte: foi no primeiro dia da ressurreição, ele ressuscita, aparece para o pessoal, e aí ele faz uma coisa muito interessante. Ele chega lá para o pessoal, tem os 11, né? Porque o Judas já tinha ido, e ele sopra o Espírito. Ele faz um sopro. Diferentemente de um certo pregador americano por aí, que ele sopra e o pessoal cai, lá Jesus não derrubou ninguém. Interessante, né? Parece que esse cara tem mais poder do que Jesus. Mas enfim, tudo bem. Ele soprou, mostrando o quê? Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo. E ele faz um trocadilho ali, né? Que o Espírito é o sopro de Deus, pneuma, tá certo? Mas ele fala uma coisa: assim como eu fui enviado, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ali, mais do que nunca, eles se tornaram apóstolos, eles se tornaram o quê? Enviados. Então, primeiramente, apóstolo é enviado. Então não tem essa pessoa que fica se autodenominando apóstolo. Cuidado com isso daí, tá certo? E no contexto bíblico, o apóstolo é aquele que tinha visto Jesus. Lembra que quando foi substituir Judas, dos requisitos era: ele tem que ter estado conosco desde o começo. Jesus escolheu 12, mas tinha muito mais gente andando com eles por ali também. Então é muito claro que eram pessoas especiais. Paulo é chamado apóstolo por quê? Porque ele viu Jesus, depois de ressuscitado, mas ele viu Jesus, tá certo? Ele conta experiências ali em 2 Coríntios e assim por diante. Então, vamos entender bem o que é apóstolo. Então, apóstolo, quem faz hoje o papel, o dom de apóstolo? Os apóstolos terminaram, mas o dom de apostolado continuou. Quem é que exerce esse dom? É aquele que vai, é aquele que é enviado, é o missionário, aquele que vai organizar igrejas, que vai proclamar a palavra de Deus, muitas vezes em lugar que nunca foi proclamado. Exercer a liderança espiritual com base na autoridade espiritual, então tem que ser alguma pessoa realmente muito correta. São reconhecidos de forma voluntária como líderes espirituais. A sua tarefa em geral, olha lá, estende-se além da igreja local. Esse homem, essa mulher, essa pessoa,
ela sabe que o campo é o mundo. E ela tira a igreja, muitas vezes, da sua letargia, do seu comodismo, e mostra para a igreja que, olha, você tem responsabilidade lá fora também. Não é só aqui nesse belo salão, nessa boa propriedade. Não, nós temos responsabilidade com muita gente que está aí se perdendo. Tá? Então, veja bem, o apóstolo é aquele que vai além das fronteiras. Isso significa o quê? Que fronteiras? Fronteiras do bairro, pelo menos. Vai para uma outra cidade, vai para uma outra região da cidade, vai para um outro país, enfim, é aquele que olha para a igreja e fala: ô pessoal, o campo é o mundo. E nós vamos perceber que há uma diferença entre apóstolo e evangelista. Mas vamos fazer uma relaçãozinha rápida aqui daquilo que o apóstolo pode fazer: fundação ou plantação de igrejas, missões transculturais, planejamento a longo prazo, consultoria organizacional eclesiástica e assessoria de igreja. Isso acontece muitas vezes quando o pastor, né, que é aquilo que a gente chama de pastor, incorretamente, porque temos que lembrar que pastor é um dom, tá? Então tem muito pastor que não é pastor, se é que você está conseguindo entender isso daí, tá? Ele tem o título de pastor, mas ele não tem o dom do pastorado. Pode ser que ele tenha um outro dom naqueles 5 lá, tá certo? Me chamam de pastor, mas eu não tenho o dom de pastor. Eu faço até o papel de pastor, mas o meu dom não é esse. O meu dom é o dom do ensino, ou, em outra palavra, mestre. Porque isso me dá alegria, isso me dá alegria. Visito gente no hospital, faço uma opção de coisa e tal, mas, sabe, o que realmente me toma tempo e com muito prazer eu dedico muitas horas é ensinar, estudar para ensinar, é isso daí. Então, a gente tem que entender direitinho isso daqui. Essa pessoa, então, ele não precisa ser chamado de apóstolo, pode ser um obreiro, pode ser um missionário, alguma coisa assim, mas essa pessoa, ela leva o pessoal para olhar para longe, para longe. Aí, temos o dom de profecia. Como é que é esse dom? Profecia é proclamar a vontade de Deus para a comunidade, para a igreja, receber a mensagem de Deus através do Espírito Santo e transmitir a mensagem aplicando isso para a vida da igreja. Agora, como é que nós recebemos a mensagem? Lembra de Pedro? Através da palavra de Deus. Então, não tem novas revelações, não existe isso. O que pode existir é o seguinte: Deus vai te dar uma palavra direcionada a alguém, ou direcionada à comunidade, ao seu pequeno grupo, uma palavra que está calcada nos princípios da Bíblia, porque aquele grupo, aquela pessoa, aquela igreja não está fazendo aquilo, não está praticando aquilo. Então, vem uma palavra que é uma palavra profética. Pessoal, nós precisamos olhar para a área de evangelismo. Nós precisamos sair do nosso comodismo. Então, isso está de acordo com a Bíblia? Tá. Mas, olha, ô Joãozinho, você vai casar com a Mariazinha? Desculpe. Isso no máximo é profetada, mas não profecia. Não tem adivinhação. Inclusive o Velho Testamento é muito claro em dizer que Deus não quer adivinhação. Tá certo? Então, vamos entender bem. Trazer a palavra de Deus para a igreja, isso pode ser feito através de uma pregação, pode ser feito num pequeno grupo, pode ser feito individualmente. É aquele que traz a palavra de Deus para o povo de Deus. Você deve se lembrar que há uma diferença entre o quê? Entre sacerdote no Antigo Testamento e profeta. Sacerdote fazia o quê? Levava o povo para adorar a Deus, através dos sacrifícios, através do culto. O sacerdote faz isso. Homem, Deus. E o profeta? Deus, homem. Assim também no Novo Testamento. Tá? Trazia e trazem, e nós devemos trazer, então, quem tem esse dom, a palavra de Deus, sempre calcado na palavra de Deus, para que a pessoa, o grupo, enfim, a classe escola dominical, seja mobilizada para obedecer ao Senhor. Pregação através de mensagens, trabalho em pequenos grupos,
trabalha em grupos de oração, aconselhamento espiritual, porque ele vai estar usando o quê? Não as suas técnicas psicológicas, vai usar a palavra de Deus. Psicologia, a psiquiatria são importantes? São, mas a palavra de Deus tem grandes recursos, parece-me que... E ele pode também liderar pequenos grupos, então incentivando essas pessoas a reconhecerem a voz de Deus, ouvirem a voz de Deus e colocar isso em prática. O profeta pode ser uma bênção na vida da igreja se ele usar corretamente a palavra, conforme nós lemos lá, nós falamos ontem rapidamente, em 1 Coríntios capítulo 14. Anotem isso daí, por gentileza. Capítulo 14 vai mostrar muito claramente um contraste, nem tanto um contraste, mas vai mostrar a importância do dom de profecia em comparação com o dom de línguas. Todo mundo aí, tem uma série de igrejas aí, principalmente igrejas pentecostais e tal, acham que o dom de línguas é o bam. E tem gente então procurando, querendo e tal. Fica frio. Por quê? Se não tiver interpretação, é só você e Deus, e olhe lá. Quando há interpretação, se tornou o quê? Uma profecia, e você vai ver que vai bater com a Bíblia. Então, isso é muito delicado, e a gente tem sempre que ter esse parâmetro, está muito claro ali em 1 Coríntios 14, como é que nós podemos usar esse dom de línguas, que se torna profecia, que edifica a igreja. Veja só. Não é adivinhação, é para edificar o corpo, é para chamar a atenção do corpo para algum detalhe que o corpo não está fazendo, não está vendo com relação às escrituras sagradas. Depois nós temos então o dom do evangelista. Se você olhar lá em Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, depois pastores e mestres. O que é esse evangelista? É aquele que tem muita facilidade, aquele que tem alegria, que de qualquer maneira, conversando sobre chuva, sobre sol, sobre inflação, sobre a Dilma, sobre o Temer, ele vai falar de Jesus. Ele vai falar de Jesus. Por quê? Porque Deus lhe deu essa capacitação. Qualquer conversa vai dar em... Você precisa de aceitar o Senhor Jesus, você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse cara é impressionante. Eu trabalhei com um pastor, talvez até alguns conheçam, já falecido já há alguns anos, já mais do que 10 anos, chamava Domingos Gioia. Ele era irmão de um deputado federal, que era o Rafael Gioia Martins. A gente chamava ele de Guto, eu trabalhava com ele junto lá no Brás, lá em São Paulo. E esse cara era impressionante, ele pregava todo domingo, e quando ele pregava, no final do culto, era um evangelista. Ele era um evangelista. Ele falava meia frase e a turma já ia levantando a mão, aquele tipo mais antigo, mais tradicional e tal. Mas a turma já queria, não, eu quero uma oração, quero aceitar Cristo, não sei o quê. O cara era impressionante. E Deus tem dado isso para algumas pessoas, é impressionante. Ou você pode ser um evangelista pessoal. Você senta no ônibus, senta no carro, bate papo com o cara do posto de gasolina, do supermercado, você está falando de Cristo. E está falando com facilidade e com alegria. Não é por constrangimento, e agora eu tenho que testemunhar, tenho que dar um folheto, não tem nada disso, você faz isso espontaneamente. Por quê? Porque essa pessoa tem essa capacitação do Senhor. E esse cara, então, essa pessoa, ele vai fazer o quê? Evangelizar, e essa é a diferença entre apóstolo e evangelista, porque os dois estão pregando Jesus Cristo. O evangelista traz gente para a comunidade, o apóstolo traz gente para o corpo de Cristo. Deu para entender? O evangelista traz gente para cá, para a nossa comunidade, porque ele está cuidando daqui, ele quer trazer gente para cá. O apóstolo, ele está querendo semear a palavra aonde tiver espaço e lá vai proclamar a palavra de Deus e vai ser uma bênção para outras pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. O evangelista, então, ele pode liderar, promovendo o interesse evangelístico no corpo, sempre essa ideia de nós estamos trabalhando, incentivando, viabilizando com que o corpo
produza os seus ministérios. Ele motiva e equipa os membros da igreja para o testemunho pessoal. Que realizações ele pode fazer? Ele pode se responsabilizar por uma missão, um ponto de pregação, né, que é aquilo que a gente chamava algum tempo atrás de ponto de pregação, desenvolver um ministério de visitação, capacitar e mobilizar a igreja para trabalhos evangelísticos. Lembrando também aquilo que nós falamos ontem, que até vale a pena você fazer uma anotação. Agora me lembrei de um outro texto. Abra Mateus 28, 18. Se você usa a NVI, que eu acho que a maioria de vocês usam a NVI, já está escrito vão. Mas se você usa a revista atualizada, ou se você um dia pegar essa revista atualizada e olhar, no versículo 18, toda autoridade me é dada, etc, 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 19, fala ide. Por favor, alterem aí. Não é nenhum pecado você acertar uma tradução. Ele está adulterando a Bíblia. Não tem nada disso. Você tem que só acertar aí. É indo. Não é ide, porque a ordem é fazer discípulo. O imperativo é fazer discípulos. Ok? Qual é a maneira? São 3 maneiras de você fazer um discípulo. Qual que é? Indo. E não é trazendo, é você indo lá, onde você está, lá no meio do serviço, lá na tua escola, na tua vizinhança, na tua família. Você vai, Jesus ia de aldeia em aldeia. Não trazia o pessoal para a sinagoga. Ele ia. Então, indo, batizando e ensinando. Se você lembra do 2º grau, não sei como é que é agora, ensino médio, você deve se lembrar de uma palavrinha da gramática chamada gerúndio. Quem se lembra do gerúndio? Olha, ainda tem gente que, boa, não cabularam a aula naquele dia, legal. No grego, essa palavra, nosso gerúndio, é chamada de particípio, que é um presente contínuo, tá certo? Então, como é que eu faço discípulos? Com 3 gerúndios. Indo, batizando, isso é, depois que ele aceita Jesus, depois que ele se converte, depois que ele tem uma nova vida, eu encaminho ele para quê? Para que ele se torne um membro da igreja, um membro do corpo de Cristo. Batismo e depois eu ensino. Indo, batizando e ensinando. Fazendo o quê? Discípulos. Então, o evangelista é essa pessoa que tem o coração muito alegre por poder levar pessoas a Jesus Cristo. Agora, isso não quer dizer que você não tendo esse dom, você não tem responsabilidade. Você tem responsabilidade sim. Do quê? De ser uma testemunha. Mas eu não sei nem fazer apelo. Não precisa fazer apelo. Viva uma vida bonita que você vai trazer, se Deus quiser, vai trazer essa pessoa para o corpo de Cristo. Por quê? Porque você testemunha. Testemunha, o que ele faz? Ele conta o que ele viu. Ele conta o que aconteceu com ele. Isso você pode fazer. Mas nós vamos ter irmãos aqui entre nós que têm essa alegria em fazer isso de uma maneira muito especial. Aí nós temos outro dom, responsabilizar-se por uma missão, ponto de pregação, já falamos sobre isso daqui. E agora, pastor. O dom do pastorado, o dom de pastorear. Pastorear. É muito legal. Isso é aquele que cuida do rebanho, aquele que tem um carinho especial para cuidar. E você pode ter, você fala, mas um que estudei teologia. Quem falou que precisa estudar teologia para ser pastor? Pastor é dom de Deus. E você, se for um líder de pequeno grupo, e tem alegria em receber gente na tua casa, e ouvir as pessoas e cuidar das pessoas, você pode se tornar um pastor de um pequeno grupo, um cuidador daquelas pessoas. E a palavra realmente é essa, aquele que cuida das ovelhas, é exatamente isso daí. Então, nós podemos ter numa igreja vários pastores, várias pastoras, atuando nesse sentido de cuidar do rebanho,
de suprir a necessidade, de ouvir, de perceber as necessidades. Então ele pode assumir a longo prazo a responsabilidade pelo bem espiritual de um grupo. Ministério de amar, discipular, equipar, guiar outras pessoas, ajudando essas pessoas a serem saudáveis. Ele leva a ovelha para onde? Para pastos verdejantes, para águas tranquilas. O pastor cuida da vida espiritual das pessoas. Ele pode fazer, então, pode ser um pastor de igrejas, trabalha com faixas etárias, treinamento dos cooperadores, liderança de grupos familiares, eu já tinha mencionado isso, e integração dos novos cristãos. Tem muita gente que chega na igreja e muitas vezes é maltratada. Por quê? Porque não tem gente que cuida. A pessoa se converte e tal, e essa pessoa, para se encaixar dentro da família, ela tem que ter alguém para ampará-lo, para cuidar dele. Eu queria mostrar uma pessoa que tem esse dom muito especial na Bíblia. Lembra de Barnabé, chamado José, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem cheio de homem de Deus. Essa música aqui tá legal. Boa. O cara foi sensacional. Imagina só, um rabino, praticamente um rabino, sai de Jerusalém com carta do Sinédrio, dando autorização para ele prender todo mundo que é cristão. É um inimigo. Ele viu Estevão ser apedrejado e estava na boa segurando a roupa do pessoal mais velho. No meio do caminho, esse cara se torna cristão. Uma coisa, só Deus que faz isso daí. E aí, ele chega em Damasco, que ele devia pregar, devia prender o pessoal, ele chega pregando que Jesus é o Cristo. Os caras já ficam meio pirados. E logo depois, ele vai para Jerusalém. Jerusalém tem os apóstolos, que estão sabendo que ele é um perseguidor da igreja. Agora eu sou cristão. Irmão, tudo bem? Tiagão, Pedro? Peraí, esse cara aqui eu conheço ele. Barnabé fez o seguinte, pessoal, eu conheço esse cara. Ele foi transformado. Ele foi transformado pelo poder do Senhor Jesus. Eu ponho a minha mão no fogo para ele. Veja só, 13 cartas do apóstolo Paulo. Quem foi o discipulador de Paulo? Barnabé. Dá para entender o que é pastorado? Esse cara que cuida, que percebe essa pessoa e vai lá e dá todo o apoio e cuida para que ele cresça, para que Deus então use essa pessoa em todo o seu potencial. O Barnabé fez isso exatamente com outro rapaz, chamado quem? João Marcos. João Marcos tinha dado uma mancada sensacional com Barnabé e com Paulo. Lembra da primeira viagem missionária? Vamos mandar e tal, por aí e tal. Chegou no lugar meio delicado, que era Chipre. O que João Marcos fez? Tirou o time de campo. E o negócio aqui está ficando meio difícil e tal, e foi embora. Ok, Paulo e Barnabé continuaram a viagem, voltaram, e aí queriam fazer uma segunda viagem. E Barnabé falou, Paulão, vamos levar o João Marcos outra vez, né? Lembra que Paulo, não, desculpe, mas comigo não. Esse cara deu uma mancada uma vez, não vou dar colher de chá. Mas Paulo, por favor, o rapaz é novo ainda, tem chance na vida. Você quer ir com ele? O problema é teu. Eu vou com Silas. Tudo bem? Não, tudo bem não. Você é meio chato e tal, não sei o quê. Brigaram lá um pouco, mas como é bom brigar, porque a gente faz as pazes depois, né? Aí Paulo foi com Silas. O que a gente percebe só dessa dupla é que eles não tinham uma harmonia legal. Por quê? Porque quando eles estiveram presos em Filipos, eles cantaram à meia-noite, foi tão desafinado o negócio que a cela se abriu. Glória, glória, aleluia, tudo bagunçado e tudo quebrou. Mas vamos falar sobre Barnabé e o João Marcos. Barnabé saiu com o João Marcos.
trabalhou com ele. Sabe quem é João Marcos? É o evangelista. Foi esse cara que escreveu o primeiro relato do Senhor Jesus. O evangelho que você tem aí, que está em segundo lugar, é na verdade o primeiro lugar. Foi o evangelho escrito em primeiro lugar. Então imagina só o trabalho de Barnabé de transformar um rapaz novo que deu uma mancada uma vez em alguém que foi usado por Deus, pensa bem, foi usado por Deus para escrever o primeiro evangelho, do qual Lucas pegou e Mateus pegou. Dá para perceber isso? Que é uma coisa que só acontece com o povo de Deus. Então, esse homem tem um coração pastoral. Evangelizou. Olha só que coisa louca, hein? Cuidou, discipulou. Paulo escreveu 13 livros. Cuidou de João Marcos, escreveu um livro, do qual Lucas pega e escreve 2 livros. E Mateus escreve 1. Quer dizer, esse cara ele não está na linha de frente, mas ele está lá treinando, cuidando. Esse cara é sensacional. E é isso que nós temos nesse dom de pastor. E você pode fazer isso, se você está vendo alguma coisa na tua vida, como você gosta de ajudar pessoas a se envolver e tal. É isso daí. Quando todo mundo fala, esse cara não vale a pena, você está lá cuidando, e você vai daqui a pouco vendo a mão de Deus fazer uma obra maravilhosa na vida daquela pessoa. Por quê? Porque Deus usou você. Depois temos o dom de mestre, é o dom de ensino. Então essa pessoa transmite informações importantes para o crescimento da igreja, ele sistematiza e explica as verdades de Deus para que outras pessoas possam apreciá-las e usá-las, aplicá-las em sua vida. Essa pessoa entende que a sua tarefa não é só ensinar, mas é ajudar a igreja a aprender. E eu posso dizer meu testemunho, é muito gostoso, é muito gostoso. Uma irmã veio falar comigo agora há pouco também, que tem tido essa experiência. Uma vez ela foi colocada como substituta. Não tem ninguém para cuidar das crianças. Ela se dispôs. E aí Deus começou a revelar para ela que o dom dela é esse, ela está fazendo isso durante muito tempo e com muita alegria, Então, essa pessoa gosta de estudar e gosta de ensinar, que ela quer ver a igreja crescer. Então essa pessoa tem esse dom de mestre, de ensino. Então dirige grupos familiares, cursos de preparo para batismo, treinamentos, seminários, enfim, exercita a sua tarefa para ensinar bem a sã doutrina, enfim, sabe que ela é dirigida pelo Espírito Santo. E essa frase última aqui, esse Espírito é o Espírito da verdade. O que a igreja ganha com o mestre é que ele vai para a palavra de Deus, para a sã doutrina, para evitar que irmãos que não estudam sejam ludibriados por esses tantos que querem perverter, querem nos tirar do caminho. Um outro dom que é muito interessante, que está envolvido com isso aqui, é a palavra de conhecimento. Isso é, ele descobre, ele coleta, está muito ligado com o dom de ensino. Ele consegue perceber as grandes ideias da Bíblia para transmitir para essas pessoas, para o povo de Deus. Então, ele consegue estudar, entender. Você já deve ter falado essa frase em algumas situações. Como é que eu tenho lido essa passagem e eu nunca percebi isso? Já falaram isso daí? Por quê? Porque esse cara que tem essa palavra de conhecimento, ele consegue ver coisas que normalmente a gente não vê. É muito legal isso daqui. E então essa pessoa vai trazer essas riquezas da palavra para repartir com os nossos irmãos. E o dom a seguir, que é a palavra de sabedoria, ele coloca o conhecimento em prática.
É muito legal. A moeda, sabe, cara e coroa, a mesma moeda, procura, vai lá e procura, e o outro vai e explica, mostra como acontece. Esses dois dons estão muito ligados ao dom do ensino. A pessoa consegue penetrar nas entrelinhas do texto, perceber aquilo que Deus queria falar com Paulo para a igreja de Gálatas, e aí ele traz isso para a nossa realidade, aplicando-a para que a palavra de Deus possa ser usada, possa ser aplicada para a vida da igreja. Eu queria mostrar uma outra coisa que eu acho que devia estar aqui, mas não está. Eu queria mostrar aquele gráfico da da noite passada, só para a gente lembrar uma coisa importante. Todos esses dons, pessoal, está no outro slide. Todos esses dons, ele tem 3 direções novamente. Você lembra? Vamos imaginar a igreja aqui, como nós vimos ontem à noite, a igreja aqui. Qual é a primeira direção? Para cima, para adorar, para glorificar, para celebrar o nosso Senhor. Nós estamos reunidos aqui porque Deus nos ama, pessoal. E nós estamos reunidos para louvar e glorificar o nome de Deus. Ao mesmo tempo, nós sabemos que temos que fazer acontecer ao nosso redor aquilo que acontecia ao redor do Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que acontecia é que ele ia pregar o Evangelho. Ele veio para proclamar as boas novas. Então, pensa você aqui como igreja, e ali, pessoas, o mundo sem Cristo. Os dons foram dados para que a gente pudesse chegar até lá também. Mas, ao mesmo tempo, nós temos responsabilidade para com os nossos irmãos. Portanto, essa edificação mútua vai fazer com que nós usemos os nossos dons, essas capacitações especiais, para quê? Para que o corpo de Cristo cresça, para que o corpo de Cristo seja firme, para que todos nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Muito bem, para terminar, e hoje vamos terminar no horário, até antes do horário. Vimos então 2 ou 3 coisas importantíssimas nessa relação cristão e Espírito Santo. Espírito Santo, o que é? É uma dádiva de Deus e do Pai, do Senhor Jesus e do Pai, dado para nós, para quê? Para que nós confirmemos que Ele agora é o nosso dono, que é o nosso Senhor. Tudo bem? Nós recebemos fé, cremos no Senhor Jesus, e quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e nos sela, ou pode ser batismo também, não tem problema nenhuma, mas o fato é que você tem o Espírito Santo na tua vida e Ele te dá o quê? Certeza, Romanos 8,16, de que você agora é filho de Deus. Beleza, Espírito Santo na tua vida. Aprendemos com Israel na segunda e na terça que ele foi derramado gratuitamente para nós. E isso então é o quê? É um trabalho de fora para dentro, trabalho de cima para baixo. Maravilha, você tem o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus tinha falado o quê? Que aquele que tem o Espírito Santo vai ser o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que quer dizer isso? O Espírito Santo aqui extravasa. Não é só para você, é para compartilhar. E aí, quando você compartilha, você tem que compartilhar segundo aquilo que Deus tem lhe dado. E aí, então, entra os dons. Primeiramente, Ele vai mudando o nosso caráter e Ele vai colocando você em atividade para a bênção do próprio corpo de Cristo. Então, os dons são um elemento fundamental para que a gente realmente possa glorificar a Deus, abençoar os irmãos e proclamar o Evangelho. Se você conseguiu aprender essas verdades nesses 4 dias, você está bem. Se não, muita oração só. Quem tem o dom de fé, volta a começar a orar aí para a turma aprender. Agora,
Tem, por exemplo, tem dom de línguas, dom de interpretação, dom de discernimento, etc, etc. Numa outra vez, a gente pode até trabalhar com isso, ou então, outros irmãos podem fazer isso daqui. Alguns desses dons, a gente chama de dons espetaculares, porque parece que é uma coisa assim mais, né, que chama mais atenção. Esses são os dons mais normais, mas se a gente tiver esses dons e já tiver possibilidade de usá-los na igreja, nossa, vai ser sensacional. E se Deus quiser usar e te der algum dom desses espetaculares, dom de cura, de milagre, discernimento, línguas, interpretação, use também da maneira correta, sempre para glória de Deus, evangelização dos perdidos e edificação do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Israel vem aqui, vai dar uma palavra final, mas é isso daí. Coloque-se na mão de Deus. Se você não descobriu ainda o seu dom, peça que Deus revele para você, porque você já tem um dom. Ore e Deus vai te mostrar isso de uma maneira muito clara. Sabe uma outra coisa, só rapidamente? Não, pode ficar aqui. Você vai orar, você vai sentir, mas sabe quem vai te dar o feedback legal? O próprio corpo de Cristo. A igreja vai falar, pô, esse cara ajuda a gente, esse cara tem misericórdia. Então, tem essa comunhão, essa mutualidade vai fazer também você ter convicção do seu dom espiritual. Deus abençoe vocês.